Programa Simples Assim. O Simples Assim hoje vai falar sobre diabetes. Pelo menos 8% da população mundial tem a doença, muitas vezes ela é silenciosa. E quando a gente anunciou que ia falar sobre diabetes, muitos espectadores do Simples Assim enviaram perguntas e nós as trouxemos para um especialista responder. Nós vamos conversar agora com o Dr. Durval Ribas Filho, endocrinologista, nutrólogo e presidente da ABRAM, a Associação Brasileira de Nutrologia. Muito obrigada por nos receber, Dr. Durval. Como sempre, é um prazer. Vamos às perguntas? Vamos. A gente já começa. Antes de perguntar, eu quero mandar um abraço que a Rita Montes Brágio mandou-lhe, e dizendo que tem saudades e mandando um abraço a você e também ao Simples Assim. Rita, muito obrigada. E a gente começa com a pergunta da Lena e da Maria Cecília, ambas de Catanduva, perguntando quais são os sintomas que dão sinal que temos diabetes e que altura que tem que estar a taxa de glicose para dizer que é diabetes. Assim, o diabetes, ele tem como sintomas básicos muita sede, muita fome e aumenta muito a diurese. A pessoa urina muito. Dos três, o mais comum é acordar à noite 2, 3, 4, 5 vezes para urinar. E concomitante a isso, sempre tem um pouquinho de redução de peso corporal, mas por desidratação. Esse é o sintoma básico. Básicos. Agora, os valores, para se ter um diagnóstico efetivo, é quando a glicemia em jejum, estiver acima de 126 2 vezes. 2 exames seguidos. Exato. É uma maneira de você identificar. Existem outras maneiras, mas este, logicamente, é o método considerado eficaz, mais simples. Existe a possibilidade de se fazer a hemoglobina glicada, que é um outro exame, que mostra que nos últimos 3 meses esteve uma média acima de 140, que é quando a hemoglobina glicada é acima de 6,5%. Mas eu acho que a melhor maneira, para quem está nos ouvindo, fez em jejum 126, 2 vezes, procure urgentemente o médico para fazer o diagnóstico definitivo do diabetes. A pergunta da Regina é a seguinte: ela diz que na família dela tem muitas pessoas, muitos casos de diabetes. Ela, pessoalmente, já tem mais de 50 anos, tem a insulina um pouquinho mais alta. E ela quer saber se ela é uma candidata a diabetes e se ela conseguiria reverter isso. A esta pergunta eu acrescento as perguntas da Lourdes e da Salete, que é justamente a questão sobre a hereditariedade. É verdade. Olha, é muito interessante essa pergunta, até inteligente, porque a insulina a mais na corrente sanguínea, chamada hiperinsulinemia, ela é um fator preditor, é uma causa, é um fator que está dizendo, cuidado, você vai ter diabetes no futuro. E, portanto, é muito importante você reduzir essa insulina. O motivo é até simples. Se o pâncreas, que é a glândula, o órgão responsável por fabricar a insulina, se ele começa a sintetizar muita insulina, entre aspas, ele cansa. Ele fica com uma hipofunção, ou seja, ele começa a produzir pouco e, consequentemente, aumenta o açúcar no sangue, a glicemia, portanto, o diabetes. Então, insulina alta, efetivamente, tem que ser tratada agora, porque é um fator preditor para o desenvolvimento de diabetes no futuro. A Sandra é professora em Santa Adélia, ela quer saber sobre o índice de diabetes nas crianças, doutor Durval, e como prevenir? Não, o índice, veja, o diabetes tem basicamente 2 tipos. Um deles é o tipo 2, que é mais no adulto, nas pessoas com mais idade. E o grande problema é o tipo 1, que a pessoa já nasce, aí sim existe o fator genético, hereditário, familiar. Ou seja, ela já nasce com uma disfunção no pâncreas causado por uma alteração do sistema imunológico. É como se células, os anticorpos atacassem o pâncreas e ele para de produzir insulina. Isso é típico das crianças e dos adolescentes ou adultos jovens. Qual é o grande problema disso? É que tem que usar efetivamente insulina a vida toda, não é verdade? A obesidade infantil, ela contribui para Exatamente, ter diabetes? mas não para, vamos dizer, o tipo 1, e sim para o tipo 2.
porque ela gera essa tal de resistência insulínica, ou seja, o pâncreas é obrigado a fabricar mais insulina e aí ele entra em hipofunção. Não por acaso hoje os adolescentes principalmente aumentou muito a resistência insulínica e aumentou muito a prevalência do diabetes tipo 2 em jovens adolescentes, por causa da obesidade, por causa da resistência insulínica. Agora a pergunta da Lívia e da Silene sobre o diabetes gestacional. A Silene disse que teve na gestação dela e a Lívia está gestando, então ela quer saber quais os riscos para a mãe e para o bebê. Mas são muitos, né? O diabetes gestacional, a glicemia é um pouco menor, né, do que normalmente o 100, é em torno de 95, e o grande problema é que dá uma macrosomia, ou seja, o nenezinho ele aumenta de tamanho. Né? É grave, é chamada gravidez de alto risco. Né? Aumenta muito a taxa de mortalidade, não só no bebezinho, mas também na gestante. Tá. É alto risco. Tem que tratar, o tratamento inclusive é com insulinoterapia. Na gestante? Na gestante. A Joyce, a Marisa e a Cíntia fizeram perguntas semelhantes sobre o diabetes emocional. Não, na verdade, a gente diz o seguinte: você tem uma tendência a desenvolver diabetes. De repente existe algo, um fator, um choque emocional que fez com que você, por algum motivo, apertasse o gatilho da sua expressão genética. É como se eu tenho uma arma, se eu não apertar o gatilho, a bala não sai, mas se eu apertar, sai. Portanto, o diabetes emocional, ele não existe, mas ele, por liberar um hormônio, né, que é o chamado hormônio anti-estresse, que é o cortisol em alta quantidade, ele favorece o desenvolvimento do diabetes e inclusive também favorece dificuldades terapêuticas com relação à resposta aos medicamentos. Por isso que tem que concomitante ser tratado o lado emocional nos pacientes diabéticos. O André mandou, na verdade, uma observação. Ele diz assim: o alcoolismo piora o diabetes e poucos se dão conta disso ou se preocupam. É verdadeira essa afirmação? O alcoolismo ele interfere em N doenças, não só no diabetes. Mas tem um outro lado aí da questão. O álcool, ele na verdade não aumenta os níveis de glicose. Pelo contrário, ele até diminui os níveis de glicose. Portanto, não significa que o álcool seja, quando a gente fala álcool, bebida alcoólica de forma moderada, e mais especificamente até o vinho tinto, mas ele absolutamente não contribui para um aumento dos níveis de glicemia. Até o contrário, pode favorecer a hipoglicemia. E a Sônia disse que ela quer saber se é necessário jejum de 12 horas para aquele exame que se faz para acompanhar um paciente que tem diabetes. Ela disse que o marido dela, na véspera dos exames, se recusa a não comer. Ele quer jantar. E aí ela disse que ela faz um lanche leve. Isso interfere no resultado, ela pergunta? Interfere, mas pode ser 8 horas e cada vez mais vai diminuindo esse tempo. Por que é importante? Não simplesmente na avaliação do médico especialista, ele não pede somente a glicemia em jejum, ele pede a hemoglobina glicada, ele pede a insulina, o peptídeo C, frutosamina, etc., que são exames que normalmente complementam e mostram nos últimos 15 dias e nos últimos 3 meses a média da glicemia. Portanto, não é simplesmente aquele valor de manhã que vai ser levado em consideração. Não, são os outros exames concomitantes. De qualquer maneira, a glicemia capilar, que é aquela que faz no dedinho de manhã, em jejum, é muito importante para você ter um monitoramento. Não é uma verdade fidedigna, mas é um monitoramento muito importante para o controle do diabetes. Ok, nós vamos fazer um intervalo, tenho mais outras perguntas aqui e daqui a pouquinho o Simples Assim continua para responder todas as perguntas que chegaram dos espectadores, a gente não demora, até já. Nós
estamos neste programa do Simples Assim, falando sobre diabetes, conversando com o Dr. Durval Ribas Filho, que é nutrólogo, endocrinologista e também presidente da ABRAN, Associação Brasileira de Nutrologia. O assunto, diabetes, e as perguntas que chegaram dos nossos espectadores, o Dr. Durval gentilmente respondendo. Dr. Durval, a Márcia de Jaboticabal contou que o tio dela tem 75 anos, diabético, e descobriu que tem um tumor de pâncreas e de bexiga. Ele precisa fazer essa cirurgia, mas ela quer saber quais são os riscos para ele. Olha, qualquer cirurgia relacionada ao pâncreas realmente é uma cirurgia de risco, ainda mais com 75 anos. E com diabetes. E com diabetes. Há necessidade de se fazer um monitoramento muito intenso e normalmente esses pacientes, no pós-operatório, evidentemente, eles ficam na UTI, unidade de tratamento intensivo, com monitoramento médico 24 horas relacionado à glicemia. Nesses casos, logicamente, que a insulinoterapia ela é constante e ele certamente deverá fazer uso para sempre. Mas o que é importante é o monitoramento no pós-operatório. Se ele é um paciente rígido, se é um paciente que não tem hipertensão arterial, se ele não tem outras comorbidades, como por exemplo a obesidade, que é uma comorbidade muito grave, que piora muito o prognóstico, ele tranquilamente ele vai ter um ótimo resultado no pós-operatório. A Sônia quer saber se diabetes tem alguma interferência nos rins, porque ela disse que a mãe dela fica muito inchada, é diabética. Não, o diabetes, a gente sempre diz que existem um problema de atacar, entre aspas, dois R's, que é o rim e a retina. Então veja, os pacientes portadores de diabetes, principalmente diabetes tipo 1, ou esses não bem controlados, existem órgãos que são mais sensíveis, porque eles interferem diretamente na microcirculação. Quando você tem uma alta concentração de glicose no sangue, lesa a parede endotelial, aquela camada mais sensível dos vasos. E quais são os dois órgãos ainda mais sensíveis? É o rim e a retina. Retinopatia diabética é uma das causas, a pessoa começa a não enxergar bem. As consequências das consequências e, evidentemente, também o problema dos rins. Então, não há dúvida que o que ela está falando tem razão. Por isso que tem que controlar melhor o diabetes da mãe dela. Bom, agora a gente vai falar sobre a questão do tratamento, porque vieram algumas pontuações sobre isso, doutor Durval. E eu queria começar pela pergunta da Cláudia Colucci, que é minha colega jornalista da Folha de São Paulo, e ela pontuou que a USP em Ribeirão Preto está fazendo um trabalho com o tratamento para o diabetes, mas com alimentação apenas. Ela disse com dieta alimentar personalizada e bem controlada, baixa ingestão de calorias, sem causar desnutrição ao organismo, e essa estratégia estaria tendo sucesso e até precisando de voluntários, essa é uma dica legal, com relação a isso. E a Eva de Santa Adélia e a Irma de Catanduva também apontaram isso daí. Dá para controlar a diabetes só com uma dieta alimentar ou tem que tomar remédio? Olha, cada caso é um caso. Então, se nós observarmos os pacientes tipo 1, que evidentemente depende basicamente de insulina, isso é muito difícil, né? Não há como. É esse estudo da USP, doutor Durval, desculpe interrompê-lo, é para diabetes tipo 2. Ah, tá. Então diabetes tipo 2 é possível? É só lembrar o seguinte, o diabetes, ele é uma doença relacionada ao excesso de glicose sanguínea. Quem é que faz com que haja glicose sanguínea? São os carboidratos. Nós temos 3 macronutrientes, carboidratos, proteínas e gorduras. Para você liberar insulina, você não libera com gordura, você não libera com proteínas, você libera com os carboidratos. Se você evidentemente restringir os carboidratos e, portanto, uma dieta altamente restrita em carboidratos, certamente você não vai precisar de insulina. Logicamente que aí tem um ponto que tem que ser levado em consideração. Quem é que consegue ficar sem carboidratos? É difícil. As dietas hiperproteicas, efetivamente, elas podem e devem ser utilizadas nos casos dos pacientes diabéticos. Mas também lembrar que tem carboidratos que liberam de imediato a insulina. E tem aqueles carboidratos que liberam de forma mais gradual, mais lenta.
que são os integrais. Portanto, uma dieta hiperproteica, com muito poucos carboidratos, né? E hipoglicídica, e principalmente com carboidratos que tem na sua composição integrais, essa sim pode efetivamente funcionar. Então, não há dúvida que há grandes possibilidades. Mas para o tipo 2, que tem resistência insulínica, e também não vai haver uma resposta ideal em 100%. Tá. Cada Como caso tudo em medicina, é um caso. A gente diz que todo fenômeno biológico ele cai na curva de Gauss. Ou seja, 16% responde maravilhosamente bem, 16% responde maravilhosamente mal e 68% responde relativamente bem. Tá. A Fabiana, ainda essa questão de alimentação, ela diz que a Fabiana é de Rio Preto, a mãe dela tem diabetes e evita algumas coisas. Ela se recusa a comer, por exemplo, banana nanica, banana prata, porque ela acha que isso interfere na taxa dela. Isso é verdadeiro? Olha, todas as frutas, verduras e legumes são altamente recomendáveis em quem tem diabetes. Algumas mais, outras menos. Se você observar a melancia e o abacaxi, infelizmente, é um alto índice glicêmico. Por isso que alimentos com alto índice glicêmico, quaisquer que sejam, sempre provocam as chamadas incursões insulínicas. Libera a insulina com muito... Ora, o seu pâncreas, se tem pouca produção de insulina, logicamente vai ter uma hiperglicemia, aumento da glicose sanguínea. Então, pode comer sim, e não é a banana que vai fazer mal, mas principalmente a melancia e o abacaxi. E outra coisa importante, nunca coma sozinho, né? Eu acho que isso que é a dica. Você nunca vai ingerir só a banana junto com uma outra fruta que, de certa forma, por exemplo, a goiaba tem um baixo índice glicêmico, que é muito recomendo. Exatamente. Então, tem frutas que têm alto índice glicêmico. Libera a insulina, incursão insulínica, faz mal. As que têm baixo, ótimo, maravilha. A banana... se fala muito, mas é um santo remédio, não só por causa do potássio, mas a banana, inclusive, tem atividade cardioprotetora. Ok. Tenho outras mais, mas não vai dar tempo. Oh, que dó. E eu queria até deixar para a Jussara, que mandou um tema muito interessante sobre a tecnologia ajudando ao diabético conviver com a doença, doutor Duval. Então, dosadores de insulina e outras medicações. Mas uma das questões da Jussara foi com relação à cirurgia para curar diabetes. Dá para falar rapidinho sobre isso, doutor? Sim, a cirurgia, como você sabe, existe a cirurgia bariátrica e a cirurgia metabólica. A bariátrica e a metabólica são semelhantes. O que muda, as duas perdem peso. São para pacientes obesos. E, portanto, diabetes tipo 2. A bariátrica, ela está tendo, a metabólica está tendo bom resultado durante um determinado tempo. Mas, infelizmente, não são todos os pacientes que efetivamente respondem. Logicamente, eu volto a falar da curva gaussiana, cai na curva de Gauss, e todos os fenômenos biológicos são assim. Boas respostas, sim, mas não em 100% dos casos. E a vacina para diabetes? Ainda não tem, talvez no futuro isso venha a ter, mas eu acho que antes disso nós vamos ter as células-tronco, que de repente poderá fazer com que as células beta-pancreáticas possam voltar de alguma maneira a sintetizar, produzir insulina. Muito obrigada, doutor Duval, foi um grande prazer. Eu que agradeço, como sempre, muito obrigado. Programa Simples Assim.